Quando você olha para o contra-cheque, você está em atividade, você vê lá no seu contra-cheque vencimento básico. Eu cito muito vencimento básico. Eu estou na ativa, não estou aposentado. Sim. Mas o aposentado, quando olha o contra-cheque dele, ele não vê vencimento básico, ele vê provento básico. Provento, tá? É isso aí. Provento. Mas, então, o aposentado, ele tem que selecionar lá para ele poder entender. Ele vai pegar provento básico, gratificação de desempenho, se ele for da tecnologia militar, GQ/RT. Se for nível superior, RT, se for nível intermediário, GQ. Não é isso? Tem o pessoal de ciência e tecnologia que a gente representa também. O pessoal de ciência e tecnologia, eles têm 2 gratificações, entendeu? Mas o interessante para o pessoal de CT é que a relação deles VB, gratificação de desempenho, é uma relação melhor. O VB deles é valorizado. Até uma das pautas das nossas discussões também hoje é equiparação de estrutura remuneratória. Mas, assim, o pessoal de ciência e tecnologia, se for aposentado, é provento, se for servidor da ativa, vencimento básico. Ele tem as gratificações de desempenho e ele tem RT/GQ, igual a tecnologia militar. Entendeu? Certo. PGPE não tem GQ nem RT. Então, o PGPE ele vai pegar como item para entender o reajuste é vencimento básico e gratificação de desempenho. É só esses 2 pontos. Porque o resto tudo incide sobre o VB. Entendeu? Gratificação o anuênio incide sobre o VB, que é o tempo de serviço. Rapaz. Insalubridade e periculosidade, que é... Insalubridade e periculosidade é o quê, doutora Thalita e doutor Rian? Adicional, facional. Adicionais. Os adicionais, eles incidem sobre o VB. Então, quando você tem o VB valorizado, os adicionais ficam valorizados também. Entende qual é sempre a minha discussão sobre valorização do VB? É em cima dessa questão. Entendeu? Agora, existe as pessoas que se aposentam. Eu não sei como é que funciona hoje a remuneração de uma pensionista depois da emenda constitucional 103. Essa eu não posso falar. Mesmo quem tem paridade ou não tem paridade, ou não tem mais essa questão para quem está aposentado depois da emenda constitucional 103. Não. Fala, doutora. Então, presidente, a pensionista, a atual pensionista, o cálculo após a emenda constitucional 103 reduziu drasticamente. Então, dentro do artigo 23, que é um dos artigos que está passíveis de inconstitucionalidade, então, sempre que a gente fala desse artigo, que é muito ruim para as pensionistas, a gente abre a brecha para falar que ele já está sendo alvo de inconstitucionalidade. Mas hoje ele ainda está em vigor e a gente torce para que isso acabe o mais rápido possível. Hoje existe um cálculo de proporcionalidade e aí depende se o instituidor da pensão era de fato ativo e aí quanto que faltava para ele se aposentar ou se ele já era aposentado com paridade e integralidade. De qualquer forma, essa pessoa, dependendo se ela entrar diretamente na 103, no artigo 23, ela não tem paridade hoje, ela vai diretamente pelo regime geral, e aí ela vai entrar nas regras da proporcionalidade, depende da cota de filho, e aí vai fazer o cálculo. Eu analisei, eu não, né? A equipe jurídica, a gente analisou um caso de uma pensão há pouco tempo atrás, que a pensionista com a cota do filho e tudo, ela estava recebendo 88% do valor que era do instituidor da pensão. Mas aí no contra-cheque dela vem pensão civil, não vem mais estipulado, né? O que seria gratificação de desempenho, o que era VB, nada disso. Entendi. E isso a gente não consegue trabalhar, né? Então, mas aí também ela entraria na regra geral, então o reajuste dela seria anual. Enfim, caso a caso, porque aí também... Entendi. Presidente. Entendi. Fala, acrescenta, Rian, por favor. Lembrando que o Supremo já começou a julgar a constitucionalidade da reforma da Previdência, né? Essa questão da pensionista, que está para ser esse novo cálculo, e o ministro relator já deu parecer favorável, né, uma decisão pela constitucionalidade, ou seja,
essa reforma está sendo chancelada pelo Supremo. Não foram todos os ministros que votaram, está em discussão, mas isso está em pauta, né? Então está todo mundo de olho nessas decisões, tá? Inclusive, o próprio presidente Lula falou no debate que era contra isso, tá? Então é um momento de pressionar o governo também, as pensionistas, porque o próprio presidente Lula no último debate da Globo, falou que era o contrário.